Fala pessoal, bem-vindo a mais uma aula de Angular. Hoje nós vamos falar sobre, vamos continuar o assunto da última aula que foi sobre sobre os modais, certo? Do Bootstrap. Nós implementamos aqui um modal para deletar o nosso usuário, só que a gente não terminou, a gente não finalizou aqui a deleção do usuário. Como que a deleção hoje está funcionando aqui para a gente? Bom, nós temos aqui a nossa lista de usuários e quando a gente clica em editar, certo? Nós somos redirecionados para a rota admin, passando aqui um ID, correto? E esse ID ele faz uma chamada na nossa API e busca todos os dados aqui do nosso usuário, beleza? No momento nós temos aqui dois botões, certo? O botão vermelho, ele já exclui o usuário diretamente aqui para a gente. Para a gente conferir que está sendo deletado o usuário, a gente vai receber uma resposta com status 200 do nosso servidor, certo? Aqui está a resposta, então com um objeto vazio, quer dizer que o usuário foi deletado. E como você pode ver também ele sumiu aqui da nossa tela porque ele é atualizado assim quando a resposta chega, certo? Vamos atualizar a tela aqui novamente. É claro que é uma API pública, então nós não estamos apagando de fato. E esse botão azul nós implementamos na última aula, que foi para chamar esse modal, para criar esse modal aqui na tela. E a intenção dele é fazer exatamente o que o botão vermelho está fazendo, certo? Assim como nós clicarmos no botão sim, o usuário vai ser deletado. No momento, o que está acontecendo é apenas ele está exibindo uma informação aqui para a gente que o usuário foi deletado, mas de fato nada acontece, como você pode ver bem aqui, beleza? A gente não tem nenhuma chamada para o servidor quando a gente clica no sim, certo? Então o que que a gente vai fazer? Nós vamos aqui, a primeira coisa que nós vamos fazer é criar o quê? O que que a gente precisa para deletar um usuário? A gente precisa do ID desse usuário. Então nós vamos criar aqui um input, correto? Nós já falamos sobre isso em uma aula sobre componentes, de como a gente pode utilizar, como a gente faz a comunicação entre componentes. Então, se você tiver dúvida de como utilizar, é só dar uma conferida. Mas, basicamente, nós vamos colocar aqui essa annotation aqui, assim como component. Esse input também é uma annotation aqui do Angular. E nós vamos criar uma variável chamada user ID. Beleza? E aqui, agora, dentro do nosso admin, nós temos esses dois botões, o vermelho e o azul. Nós vamos remover esse botão azul aqui, perfeito? E vamos manter só o botão do nosso modal, que é esse azul aqui. Beleza? Agora vai ficar apenas dois botões. Podemos até alterar a cor desse botão, já que ele vai ser um botão de deleção. Nós vamos colocar aqui a cor Danger. Todas essas classes são do Bootstrap, tá bom, pessoal? Só para lembrar. Beleza, agora está vermelhinho, significando que nós vamos apagar o usuário. Beleza, como é que a gente faz isso agora? Já criamos aqui a nossa variável, o nosso user ID. Beleza, então agora nós vamos vamos colocá-la aqui no nosso seletor e nós vamos passar quem para dentro dessa variável? O nosso user.id. Sem mistérios, beleza? E aqui dentro do nosso component, nós vamos vamos só verificar se se o user ID está vindo. Nós vamos imprimir ele aqui na tela, no nosso console, this.user.id, perfeito. Abrimos aqui o nosso console, certo? Quando a tela é carregada, a gente já vê que está aqui sendo impresso o ID do usuário, certo? Se a gente volta aqui para a nossa tela principal, a gente pode escolher qualquer um dos usuários aqui, e a gente vê aqui que o ID dele já está sendo impresso aqui no nosso console. Beleza, então já temos a informação que a gente precisa para apagar um usuário. Então se a gente vir aqui no nosso admin, a gente tem aqui a função delete user. Nós podemos simplesmente copiar essa função, podemos até remover ela daqui sem problema nenhum e jogar ela aqui. Vamos trocar essa função delete user que tem aqui, que apenas mostra o usuário deletado, certo? E nós vamos colocar essa função aqui e também
isso aqui para quando o usuário for deletado, nós podemos esconder o modal, certo? Então, beleza, a gente não precisa disso aqui, porque o formulário está lá na tela, e isso aqui também não. Beleza? E aqui, essa informação é a única informação que a gente precisa passar para dentro do nosso serviço, vai ser o nosso User ID. Beleza? O User Service a gente não tem aqui, nós vamos criar, certo? Vamos fazer uma chamada do nosso User Service, que é do tipo User Service. Perfeito. Agora nós já temos aqui a função delete user e ela já está chamando o nosso serviço. Então, quando o usuário for deletado, nós vamos apenas esconder o modal da tela. Perfeito? E é claro, ele vai fazer a nossa chamada aqui dentro da nossa API. Então, quando a gente clica no botão delete e aperta o botão sim, a gente já vê aqui que o usuário foi deletado. A gente está fazendo uma chamada dentro da nossa API e a gente pode conferir aqui que foi uma chamada do delete. Então, o nosso usuário e recebemos a resposta com status 200. Então, isso significa que estamos de fato deletando o usuário agora através do nosso modal, certo? Assim a gente pode testar novamente aqui sem problema nenhum. E o interessante é que o modal ele só desaparece quando a resposta chega. Então nós podemos nesse momento, por exemplo, colocar um load na tela ou colocar um segundo alerta para o usuário informando que o usuário foi de fato deletado. Porque ele não vai ficar aqui com o console aberto verificando a resposta do servidor. Então para isso você pode colocar um segundo alerta. E nós temos aqui no nosso modal dois botões, certo? Que é o sim e o não. O não, por enquanto, não está fazendo nada. Então nós vamos colocar agora uma função para esse botão, que vai ser simplesmente esconder o modal, certo? Já que ele não quer deletar, nós vamos simplesmente escondê-lo. Então nós já temos aqui a função aqui para fazer isso, que é o modalref.hide. Então nós vamos só copiar essa função aqui para dentro do nosso segundo botão. Vamos atualizar a tela. Assim, agora quando a gente clica no não, ele já tem a mesma funcionalidade que esse botão, que esse X aqui, certo? Ele simplesmente esconde o nosso modal e, claro, não faz nenhuma chamada na nossa API, no nosso servidor. Então, simples, muito simples de utilizar hoje. Agora nós temos uma funcionalidade bastante interessante para a gente colocar na nossa aplicação. Beleza, pessoal? A gente vai ficando por aqui. Até a próxima aula.